Quero falar não somente para adolescentes, mas quero falar para a tua vida, você que está aqui nessa noite. Irmãos, a cada dia nós temos visto a geração se corromper, a cada dia nós temos visto os crimes aumentar, temos visto a prostituição infantil aumentar, temos visto as drogas, temos visto o estado alarmante que se encontra a nossa cidade como a segunda metrópole do mundo. O noticiário do rádio é o que você acabou de ver, só sai notícia ruim. Aliás, essa foi excelente. Quando nós subirmos, aleluia. Só que enquanto estamos nesta terra corrompida, nesta terra perversa, nesta geração corrompida, nessa geração que se contamina, Deus tem um plano para a sua vida. Adolescente, enquanto estamos nesta terra, Deus tem um plano para você. Você pode virar para o seu irmão que está do teu lado e falar: Deus tem um plano para você. Meu amado, o mundo pode se corromper, a multiplicação dos pecados pode acontecer, as guerras podem surgir, os pecados podem contaminar o mundo, mas você não é deste mundo. O Senhor te chamou para ser a diferença, o Senhor te chamou para fazer a diferença, o Senhor nos chamou e nos comissionou. Vós sois a luz do mundo. Cada adolescente, cada criança, cada jovem, cada adulto, você é a luz neste mundo. O mundo está em trevas, o mundo está multiplicando a violência, mas Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser a luz, para brilhar no meio das trevas. Deus te chamou para fazer a diferença no meio da escola, no meio da faculdade, no meio do teu serviço, no meio do teu ambiente, no meio da tua casa, no meio da tua família. Deus te chamou para ser diferente. A palavra de Deus nos diz: vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está cada dia mais tenebroso, cada dia mais terrível, cada dia são opressões e mais opressões. É criança que se levanta contra pai, contra mãe, é jovem, adolescente que mata o pai, que mata a mãe. Meu amado, você jovem, você adolescente, tem que fazer a diferença. Você não pode entrar na que o mundo está pregando, você não pode entrar na onda deste mundo, você não pode entrar nos padrões deste mundo, porque Deus chamou a cada um de vocês para fazer a diferença. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Vós sois a luz deste mundo. O que o mundo tem pregado é só trevas, o que o mundo tem pregado é só pecado, o que o mundo tem pregado, meu amado, são só abominações, destruições. O mundo não tem mais nada de bom para oferecer àquele que busca o Senhor. Aquele que busca o Senhor tem que fazer a diferença, porque a palavra de Deus nos diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A nossa referência é o Senhor, a nossa direção é a palavra de Deus, o nosso guia é a palavra de Deus, e Deus te chamou para fazer a diferença. Como jovem, como criança, como adolescente, como pai, como mãe, você pode fazer a diferença no seu mundo. Quando nós falamos para você fazer a diferença no mundo, fica uma coisa muito vaga. Puxa, esse mundo é tão grande. Mas quando nós falamos, você pode fazer a diferença no seu mundo, é diferente. Porque o seu mundo é o ambiente em que você vive, é a casa que você mora, é a escola que você estuda, depois a faculdade que você vai cursar. Esse é o seu mundo, aonde você alcança. Você nunca vai fazer a diferença no mundo, se primeiro você não fizer a diferença no seu mundo. Você nunca vai conseguir fazer uma diferença mundial, se primeiro você não conseguir mudar o seu mundo. E Deus tem chamado e tem levantado adolescentes, crianças, jovens, uma nova geração de ministros, de pastores. Conversando com o presbítero Alexandre, nós louvamos ao Senhor. Ele me comentou: pastor, nós estamos preparando as crianças para pregarem, estamos preparando os adolescentes para pregar. Irmão, o mundo precisa ver a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve ao Senhor.
Temos entrado nas escolas, temos conversado com diretores, temos conversado com professoras, e é impressionante elas falar: olha, eu não aguento mais, as crianças estão insubmissas, as crianças estão insuportáveis, as crianças estão rebeldes, estão se levantando contra os professores, não conseguimos mais dar uma aula, tem que tirar professor em estado de nervos de dentro da classe. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem chamado um povo para fazer a diferença, o Senhor tem chamado jovens e adolescentes para fazer a diferença. Não entre na do mundo, não entre no que o mundo quer que você entre. Aonde você está, você tem que ser luz, e a tua luz tem que resplandecer, para que o nome do Senhor Jesus Cristo possa brilhar na sua vida. A igreja tem a responsabilidade de ensinar os princípios cristãos. A palavra do Senhor nos ensina como termos uma família eficaz. A família, a primeira instituição constituída por Deus. O primeiro mandamento com promessa, um dos mandamentos, nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Você jovem, você criança, você adolescente, precisa se submeter ao teu pai, precisa se submeter à tua mãe, precisa obedecer ao seu pai, obedecer à sua mãe, para que o Senhor se agrade disso, e para que através disso o Senhor possa te abençoar, para que através disso você possa fazer a diferença. Quantos jovens e adolescentes se levantando numa rebeldia contra pai e mãe, se levantando numa rebeldia contra a autoridade. Deus não te chamou para se rebelar contra os mais velhos, contra os que têm autoridade, mas o Senhor te chamou para se submeter. E se você quer fazer a diferença no seu mundo, você tem que ser submisso, você tem que honrar seu pai, você tem que honrar a sua mãe, você tem que fazer a diferença. Se você quer que a tua luz brilhe como astro no mundo, no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo perverso, você tem que aprender a honrar teu pai e a honrar a tua mãe. E honrar é abençoar, honrar é se submeter, honrar é ajudar financeiramente também. Quando a palavra de Deus nos ensina, honra ao Senhor com as suas primícias, é honrar financeiramente, é abençoar, é dar a primazia, a primeira parte ao Senhor. Mas antes de o Senhor nos dizer, honra ao Senhor com as primícias, o Senhor nos diz, honra teu pai e tua mãe. E nós temos que aprender a nos submeter, temos que aprender a obedecer, temos que aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos brilhar como astro no mundo. Temos visto tantos astros mundanos brilhando, mas não a luz de Cristo. Uma luz que brilha por um tempo e logo estoura um escândalo. Era viciado, era drogado e aquela luz se apaga. Quantos e quantos artistas, quantos e quantos cantores, no auge da fama, foi levantada uma calúnia, ou foi levantada uma situação da qual ele era um drogado, era um viciado, era um traficante, e hoje está preso, hoje está cumprindo pena, e acabou toda a carreira. Tudo aquilo que brilhava como astro no mundo se foi, mas a luz do Senhor, essa não apaga, essa permanece para sempre. Deus quer levantar uma geração de adolescentes, uma geração de jovens que possam fazer a diferença neste mundo. Deus quer levantar a sua vida para fazer a diferença. Nós estamos com um projeto que estamos desenvolvendo, Igreja Fora da Igreja. Esse é o último projeto que a gente está desenvolvendo. Igreja Fora da Igreja. Estaremos fechando as ruas no dia 12 de outubro, fazendo um mega evento para crianças e adolescentes. Os adolescentes já estão intimados a dançar, a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor. Estamos fechando com diversas pessoas para que a igreja possa sair para fora da igreja. Irmãos, ser crente aqui dentro é fácil. Louvar ao Senhor aqui dentro é fácil. Deus não tem capacitado vocês, adolescentes, para estarem dentro de quatro paredes. Deus tem dado dons e talentos
para que vocês possam ganhar jovens que estão perdidos, possam ganhar adolescentes que estão perdidos. Deus tem capacitado vocês com talentos, com novidades, para que estas crianças, esses jovens e adolescentes das ruas sejam resgatados, para que o mundo veja que o Evangelho é vida, o Evangelho é alegria, que o Deus que nós servimos é um Deus alegre, que você pode dançar na presença dEle, que você pode pular na presença dEle, que você pode se expressar na presença dEle. Jovem, adolescente, saiba que o mundo quer te levar ao pecado, quer te levar à morte, quer te levar à destruição, mas Cristo tem uma vida abundante para vocês, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida livre, uma vida liberta, uma vida que só o Senhor pode dar. Não queira experimentar o que o mundo tem oferecido, porque o que Deus oferece é muito melhor e é eterno. E quando soar a última trombeta, você subirá em glória, em alegria, em vitória, porque o Senhor vem buscar aquele que serve a Ele de coração. Vós sois a luz do mundo. Irmão, esse mundo só não destruiu ainda porque nós estamos aqui. Esse mundo só não se acabou porque a igreja está na terra ainda. Porque enquanto a igreja está na terra, vós sois o sal da terra, nós temos conservado a terra. E jovem, adolescente, não deixe o pecado entrar na tua vida, não deixe a contaminação do pecado entrar no teu coração, porque o Senhor quer uma vida de santidade, o Senhor quer uma vida de jejum, o Senhor quer uma vida de oração. Puxa, mas eles são tão novos, se não ensinar desde pequeno, meu irmão, depois não ora. A criança tem sim que orar, e Deus responde a oração da criança, Deus responde a oração do pequenino. Temos ouvido inúmeros testemunhos: pastor, meu filhinho de 2 anos, 3 anos, do jeitinho dele ele orou, e Deus ouviu, Deus operou um milagre, Deus curou, Deus fez. Você é uma potência nas mãos de Deus, não importa quantos anos você tenha, não importa qual seja o seu tamanho. Ora ao Senhor, busca ao Senhor, peça ao Senhor, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de compromisso com a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, porque quando você orar, os céus se movem. Quando você ora, o Senhor está atento. A palavra do Senhor, nós aprendemos que Jesus nunca proibiu as crianças de virem até Ele. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se o reino dos céus é das crianças, é dos adolescentes, meu amado, Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor. Não importa qual seja a dificuldade no seu mundo. Talvez a dificuldade do seu mundo seja a prova de química, ou talvez a dificuldade do seu mundo seja a prova de matemática, biologia, português. Talvez a dificuldade do seu mundo seja essa. Ora e estuda também, né? Nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo fará lembrar. Para Ele fazer lembrar, significa que você já estudou, só que esqueceu. Agora, se você nunca estudou, Ele não vai fazer lembrar. Então você tem que estudar. Mas as dificuldades do seu mundo, as dificuldades que muitas vezes você não tem alguém para conversar, Deus quer ouvir e Deus quer saber. Numa geração corrompida, numa geração perversa, Deus quer fazer você brilhar como astro nesse mundo. Numa geração contaminada, numa geração onde temos visto o pecado se multiplicar, Deus quer levantar um povo para fazer a diferença. Meu amado, os sinais nunca tiveram tão evidente da volta do Senhor. Mas desde o Antigo Testamento, poderíamos falar inúmeras crianças que o Senhor levantou para fazer a diferença. Um desses domingos pela manhã, nós estávamos ministrando sobre a vida do rei Josias, um rei que se levantou com 8 anos. O reinado já estava corrompido e contaminado 4 vezes. 4 reinados, o rei não foi bom aos olhos do Senhor. O rei, tudo que o rei fez não agradou ao Senhor. Mas no segundo Reis capítulo 22, versículo 1 diz: tinha Josias
8 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Verso 2. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: uma criança de 8 anos assumiu o reinado. Uma criança de 8 anos fez a diferença. O reinado estava cheio de idolatria, estava cheio de coisas que o Senhor não se agrada, estava cheio de coisas que tinha sido contaminaram o templo de Deus, construíram estátuas dentro do templo de Deus, e Josias, uma criança que começou a estudar a palavra de Deus, começou a estudar a lei, começou a observar na sua simplicidade, na sua criatividade, ele olhou para aquilo que estava escrito, chamou os escrivãos e começou a pedir para que eles lessem, e quando eles começaram a ler, ele falou: está errado, colocaram idolatria dentro da casa do Senhor, eu sou o rei, pode destruir toda a idolatria, não importa qual seja a sua idade, 14, 15, 16, 18 anos, Deus pode fazer a diferença através da sua vida, Deus pode fazer você brilhar como astro no mundo, dentro da casa do Senhor, Deus pode fazer a diferença através da tua vida, quando você quer uma vida de santidade, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Josias decidiu ter um compromisso, o rei decidiu santificar a casa do Senhor, o rei viu tudo que estava errado na casa do Senhor, mas ele não se levantou para apontar, ele não se levantou para julgar, ele não se levantou para desfazer, mas ele se levantou para consertar. O Senhor está levantando uma geração de jovens e adolescentes para trazer a glória do Senhor e para conduzir a glória do Senhor, porque neste mundo perverso, neste mundo corrompido, o Senhor quer te levantar como astro nesse mundo. Nesse mundo perverso e neste mundo corrompido, o Senhor quer fazer a luz de Cristo brilhar na sua vida, o Senhor quer fazer a diferença, porque naquele dia, quando o Senhor chamar a sua igreja, não vai dar mais tempo. Vimos aqui na peça, quantas pessoas que conheciam, quantas pessoas que já tinham ouvido falar e não acreditavam, quantas pessoas que acham que não é verdade, que isso não vai acontecer. Meu amado, a cada dia os arqueólogos estão provando tudo que está na palavra de Deus, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, e Jesus está voltando para buscar um povo que fez a diferença, para buscar um povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Jesus está voltando para resgatar aquele. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena permanecer no caminho do Senhor, vale a pena estar firmado com Cristo, não desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque Deus te chamou para brilhar como astro no mundo. Para isso, o Senhor quer uma vida de santidade. Se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos e a sua verdade não está em nós. Para isso precisamos ter uma vida reta diante do Senhor, para isso precisamos andar no caminho do Senhor, para isso não podemos nos desviar do caminho do Senhor nem para a direita nem para a esquerda. O mundo oferece muitas coisas, mas nenhuma delas vale a pena, mas ser fiel ao Senhor vale a pena. Ser fiel ao Senhor tem uma recompensa. De uma forma simples e engraçada, eles representaram aquilo que está prestes a acontecer. O que será de ti quando soar a última trombeta? A palavra de Deus nos diz, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for pelo Senhor Jesus Cristo.
Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Feche os seus olhos agora.